Boa tarde a todos que nos assistem nesta tarde iluminada. Meu nome é Magda Bordim, sou trabalhadora da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre. E hoje vamos juntos refletir sobre o tema Renovar e Prosseguir. Vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, o nosso amado e divino Mestre. Buscar nele a fortaleza íntima, o refrigério da alma, a acolher a dor dos passantes do caminho. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela presente reencarnação. Que nos tornemos dignos de merecê-la. Que sejamos, Pai, o servo bom e fiel, que saberá te entregar multiplicados todos os talentos que tu nos confiastes. E com a certeza do teu amor em nós, Senhor, agradecidos estamos. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. E permanecemos em paz, na profunda paz espiritual. Amados irmãos, o tema Renovar e Prosseguir tem como subsídio teórico o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a Bíblia online e o tema Traumas, Perdas e Danos, de Haroldo Dutra Dias, além de questões pertinentes sobre a espiritualidade como estratégia de proteção à saúde mental, que foi tema da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ainda a obra Alerta, pelo espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Iniciemos, pois, ao abordar o tema Renovar e Prosseguir, reconhecendo que somos espíritos eternos e imortais, numa jornada evolutiva, seja na vida física como encarnados, seja na vida espiritual, carregando nossas bagagens de alegrias e dores que nos acolhem nessa jornada de aprendizado e evolução, pois a vida continua em seu processo prodigioso na busca da iluminação dos nossos espíritos. Amados irmãos, as mudanças significativas ocorrem a todo tempo em nossas vidas, como alguns eventos que muitas vezes são imprevisíveis, que podem, por esta razão, gerar dor e sofrimento, causando desajustes, instabilidades e uma certa dose de insegurança, pois estávamos habituados com uma determinada rotina que adotamos em nossas vidas. A dor, o sofrimento pela perda do que por algum tempo gerou uma certa dose de conforto e satisfação. Mas as mudanças são inevitáveis no panorama da vida física, pois tudo muda e às vezes com uma velocidade para a qual ainda não estamos ou não nos sentimos devidamente preparados.
exigindo de nós o voltar constantemente ao nosso mundo íntimo para buscar recursos, muitas vezes adormecidos, desconhecidos de nós mesmos, ou relegados por descuido à falta de entendimento sobre nossa condição de espíritos dotados de uma riqueza pelas experiências, múltiplas experiências vividas pelo espírito em grandes movimentos reencarnatórios. Há necessidade, pois, de realizar na renovação a convocação e o agir deste processo íntimo de buscar os recursos. Recursos que ficam no nosso mundo íntimo, aguardando como o servo espera a chamada no trabalho da lavoura divina de nossas vidas, nos diferentes momentos do processo contínuo de nossa evolução. As nossas riquezas ficam ali, no nosso mundo íntimo, esperando o chamamento, esperando que nos voltemos para dentro de nós e busquemos os benditos valores conquistados por nossa alma milenar nas experiências ricas vividas. Vivemos hoje, é verdade, como vivemos ontem em tantos momentos dessa jornada da humanidade, mudanças, como isolamento social, as alterações na dinâmica familiar, causando desajustes, sejam profissionais ou perdas pela morte de familiares, amigos e tantas outras situações que geram mudanças nessa nossa rotina, tanto nas questões da vida física, na nossa subsistência, bem como no mundo íntimo, alterando a dinâmica psíquica, emocional, que requer um tempo para se ajustar. É preciso um tempo para se ajustar. Quando nós tratamos do tema renovar, vamos buscar no que Haroldo Dutra Dias nos apresenta como definir renovar. Como uma conexão, é refazer uma conexão com o nosso mundo íntimo. Renovar não é querer que as coisas externas à nossa intimidade psíquica, emocional, mental, espiritual, não mudem. Queremos que o mundo externo promova mudanças, mas as mudanças ocorrem dentro de nós. São estes recursos íntimos para dar conta dessas necessárias mudanças que devemos focar em nosso mundo íntimo e não desfocar para as questões externas. Vivemos hoje, portanto, estas questões. Há um relato de João, no versículo 5, de 1 a 9, que, a nosso ver, parece ilustrar perfeitamente os movimentos que devem ser realizados pelo Espírito para obter a cura ante o sofrimento e a dor que nos visita em determinados momentos da vida. Relata João: em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque
chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quereis ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Há nesse texto, neste relato de João, muitas questões importantíssimas para a nossa reflexão. Havia, como hoje, como em todos os tempos, uma grande multidão de enfermos. E o que se apresenta como necessário para atender-lhe às necessidades da cura? O movimento da água. É preciso então, pois, para curar-se, que a água, que a vida, representada pela água, se movimente, que promova mudanças, deslocar-se. E ele ainda diz que a água se agitava. E quando há agitar-se, há um certo incômodo, ficamos preocupados, queremos uma água serena, mas o anjo que descia agitava a vida destes homens enfermos. Era preciso mobilizar-lhes intimamente. Mas, quando João relata que quem promovia essas mudanças, criava as condições para que esses homens se curassem, era um anjo, nos traz a ideia de que não é qualquer mudança, mas uma mudança qualificada. Uma mudança que tem em seu bojo toda uma organização harmoniosa, sábia na figura de um anjo, amorosa na figura de um anjo, que sabe exatamente do que precisa para que esta mudança gere renovação e condições para a cura destes enfermos. Este anjo que descia e agitava a água, ainda apresentava no seu movimento uma questão. Quem se curava era o primeiro que descia após o movimento das águas. A querer dizer que aqueles que aguardavam serem curados, eles precisavam estar atentos a todo o movimento que se organizava naquele ambiente. Eles precisam estar atentos e prontos para lançar-se às águas curadoras.
quando nós estamos aguardando a nossa cura, esse aguardar é um movimento atento e dinâmico. É preciso estar realizando processos que nos levem a compreender os objetivos por que o movimento se realiza, entender o movimento e a dinâmica que se estabelece. Porque todo movimento ele tem uma dinâmica própria. Uma dinâmica tão própria que às vezes nós não reconhecemos pela novidade do movimento. É preciso lembrar que quando alguém se lançava água, agora agitada, higienizada e purificada, pela sua condição de enfermidade, ao lavar-se, ao banhar-se na água, toda a sua enfermidade, os problemas enfermiços e doentes, permaneciam na água, pois ele ficava são. Por isso que a cada um que se lançasse primeiramente à água, o anjo deveria refazer o movimento, para que a água voltasse a tornar-se pura, para acolher o próximo enfermo que ali adentrava. Pois cada um tem uma natureza de dor muito particular. Cada um sente e tem uma necessidade muito específica. Não é uma generalidade. Mas o processo, é a mesma coisa que eu vivi. Não, ele vive de uma maneira muito própria, muito pessoal. E nós muitas vezes queremos que o outro tenha a mesma resposta à medicação, aos recursos que nós tivemos. Mas não é assim que funciona. É preciso ter toda uma dinâmica e um conhecimento que cada um necessita de algo muito particular. Precisa de muita atenção, de muito cuidado. Ali, este homem, ele estava há 38 anos que se achava enfermo. E aí Jesus, vendo o homem deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? A questão que se apresenta aqui não é o fato de Jesus não estava questionando ou criticando o fato dele estar deitado quando deveria estar em pé, em prontidão, junto à beira desta fonte. Mas o que Jesus questionava é o tempo em que ele estava repousando, se preparando para esse evento, para este movimento de renovação e cura. Não é o fato de precisar descansar um pouco, se organizar para dar o próximo passo, mas o tempo que se fica aguardando. E quando ele questiona: queres ficar são? Ele pede para esse homem que questione o seu mundo íntimo, que se renove, que faça conexão com o seu mundo íntimo e questione: será que eu realmente quero ficar bom? E quando ele assim o questiona, fazendo um convite para que ele faça essa indagação interna,
Ele diz: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Ele está transferindo o poder que é dele, de realizar o movimento, de erguer-se e lançar-se às águas ao outro, e não a si. Ao dar o poder ao outro, ele desconsidera o valor que há em si. Mas Jesus pede a ele novamente que ele ressignifique esta sua experiência que ele tem sobre si mesmo. Que perceba o quanto ele é valoroso, o quanto ele tem recursos. Ele uma vez andou. Ele pode não estar lembrando de como organizava este movimento. Mas seja nesta vida ou em outras experiências, ele já foi capaz de usufruir do movimento. Então é preciso apenas revisitar o mundo íntimo, buscar as conexões com aqueles recursos que ele possuía. E se ele possuía um dia, ele ainda o possui. Podemos negar o que conhecemos, podemos não usar o que sabemos e os nossos recursos, mas o negar e o deixar de usá-los não significa que eles lá não estejam. Tanto é que quando a dor é extremamente intensa, o sofrimento é extremamente intenso, a ponto de não questionarmos se temos ou não recursos. A dor invade o nosso mundo íntimo e lá descobre e reativa esses saberes milenares do espírito imortal. E ele supera. Milagre, dizem alguns. Não é um milagre. É o reconhecimento dos valores e da riqueza que há em mim. Quando Jesus chega junto a este homem, ele percebe que ele não está conseguindo realizar o movimento, pois faz mais de 30 anos que se encontra nessa condição. E ele não faz crítica, juízo de valor, não pergunta mais por que você está assim, o que você fez. Não. Ele simplesmente se aproxima percebendo que, ao contrário dos outros, que se jogavam rapidamente na água, ele não conseguia ter forças suficientes para mobilizar a vontade, que nada mais é do que a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins, os seus desejos, é o ânimo, a determinação e a firmeza. Ele sabia que aquele mais que os outros precisava reconectar-se com a sua riqueza interior. E ele, ao se apresentar ao homem, a dizer a ele: levanta-te, toma teu leito e anda, ele diz: eu sei que tu és capaz de realizar este movimento. Eu vejo a riqueza que há em ti, da qual, por não veres e não acreditares, dela não usufruis. Há uma questão importante neste relato. Será que nós, ao ver alguém
com dificuldade de vencer os sofrimentos da vida, ficamos fazendo questionamentos, juízos de valor, gerando culpa e mais dor no indivíduo, ou estamos ajudando ele a confiar e acreditar em sua própria força? Quando Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Ele não está dizendo que queima esse leito, te desfaz dele, não fica deitado, repousando, anda, anda e anda. Ele reconhece que há momentos de dor e sofrimento que o indivíduo vai precisar repousar um pouco neste leito. Não 30 anos, mas o suficiente para ter tempo de reorganizar o seu mundo íntimo, para dar conta das demandas da vida. Ele precisa. E às vezes, quando nós precisamos de um tempo, de um repouso, alguns podem questionar esta necessidade de um certo isolamento íntimo. Mas isolamento íntimo não quer dizer afastar-se dos grupos de apoio e assistência, porque eles são fundamentais para criar todo um ambiente protetivo e acolhedor daquele que se organiza neste processo. É preciso ter muita sutileza, muito respeito pela dor, pela nossa dor e pela dor do nosso irmão do caminho. É preciso um tempo para se organizar psiquicamente, intimamente, mas não de qualquer tempo, mas de um tempo qualificado, onde nós auxiliamos o nosso irmão a realizar um movimento de reaprender a descobrir a sua fortaleza. Pois, se agora ele não consegue realizar um movimento com tanta rapidez, ser tão resiliente quanto o momento exige, mas em outras questões de sua vida e de sua experiência, ele denota uma grande capacidade de solução e resolução dentro de um tempo muito curto e com muita agilidade. E quando auxiliamos o irmão a relembrar, renovar também é relembrar, a relembrar estes eventos em que ele foi muito resiliente, e ele percebe todo o valor que há na sua riqueza interior. Haroldo Dutra Dias, quando apresenta essas questões, ele também nos lembra que a psicologia, a ciência da psique, começa a mudar e convidar o homem a mudar o porquê do para quê. Por quê? Por que eu? Por que o outro? Por que agora? E é tantos porquês que geram culpa, vitimização, paralisação na dor, que fica exacerbada diante de tantos porquês e tantos questionamentos. O anjo que agitava as águas para acolher
os enfermos da vida. Ele não sabia quem iria se jogar na água, mas ele ali proporcionava os recursos para a saúde daqueles enfermos. Quando colocamos a palavra para quê diante de uma dor e de um sofrimento, nos colocamos na condição de aprendiz, não de vítima, mas de aprendiz. O que será que essa dor, que eu posso aprender com essa experiência dolorosa? Como é que estamos vivendo agora, em meio a essa situação de enfermidade? Que aprendizado eu posso tirar disso? O que eu posso melhorar a minha vida diante de toda essa situação? E aí, no momento em que mudamos esse foco, nós acolhemos a dor. O que tu tem para me ensinar? Vem comigo. Eu quero aprender. Eu quero ficar mais forte. Eu quero ficar mais sábio. Eu quero entender essa dinâmica, esse processo de mudança que faz com que eu me descole das situações que eu estava normalmente vivenciando, a rotina que eu havia estabelecido para mim, de pensamentos, de ideias, de conceitos, de valores. Eu quero aprender essa novidade, porque o meu objetivo é seguir. E quem não se renova, não segue porque fica parado no porquê e na vitimização, e não anda. No momento em que eu acolho a dor, a minha e do próximo, eu cresço, eu evoluo, porque eu me torno muito mais sábio, muito mais resiliente, muito mais forte. É preciso acolher as nossas dores, não resistir ao mal que vos querem fazer, disse o Mestre Jesus. Levanta-te, pois, toma o teu leito e anda, disse o amorável Mestre Jesus. A dor, diz Joana de Ângeles, é um instrumento de reflexão e análise de como se está vivendo. Dor, portanto, é um sinaleiro divino que nos indica que chegou a hora de ficar atento aos movimentos da vida e nos lançar com determinação no que diz João, nas águas agitadas pelo anjo da necessária mudança e renovação. E ante as agruras da vida humana, revisita teu mundo íntimo e ouça na intimidade do teu ser o questionamento de Jesus. Queres ficar são? Levanta-te, toma o teu leito e anda, renova-te e prossegue. E assim, amados irmãos, agradecidos estamos por este momento em que a bondade de Deus permitiu que aqui estivéssemos, juntos, acolhendo em nosso mundo íntimo as nossas dores transformadoras e renovadoras do nosso ser. As cicatrizes que carregamos, que denotam o quanto fomos resilientes perante a vida, porque sobrevivemos com esperança e fé, porque não abandonamos o caminho da vida, com seus desafios renovadores. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas cicatrizes que ainda permanecem em mim,
e que me acompanharão por toda a minha experiência evolutiva, a me lembrar que fui capaz de vencer a dor, de cicatrizar as feridas abertas em momentos de extrema fragilidade, em que me entreguei à crença perturbada e aflitiva de que eu não poderia levantar-me ante o sofrimento e a dor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado à nossa Mãe Santíssima, ao nosso amorável patrono Bezerra de Menezes e sua pleiade de espíritos benfeitores. E permaneçamos em paz, na profunda paz espiritual. Levanta-te, toma teu leito e anda.